Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Diversamente, o mais novo projeto do Usina dos Ados. Nosso podcast conta com o apoio e a parceria do programa Vai 2, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, e também contamos com o apoio do coletivo Cine Mateus, que está fazendo a produção maravilhosa deste lugar aqui. Nós convidamos outras pessoas, empresas, enfim, quem tiver interesse em nos acompanhar e nos apoiar, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Então acompanhe as nossas redes sociais, tanto do Cine Mateus quanto do Usina dos Atos. Convidamos também vocês do público, né, para acompanhar essa temporada do Diversamente. Vai ser um podcast que vai contar com 6 episódios, né? O tema de hoje é diversidade e inclusão. E só para também apresentar um pouquinho da ideia do podcast, eu vou falar brevemente aqui a proposta dele. É um podcast que ele busca a criação de um espaço de identificação em que várias vozes e identidades possam se sentir representadas. Além disso, queremos provocar e sensibilizar outras pessoas que ainda não reconhecem ou não aceitam a diversidade cultural e os espaços de diversidades minorizadas sobre a importância de se respeitar esses lugares e suas ações, compreendendo que esta atitude também é importante para combater as desigualdades sociais e promover um imaginário coletivo potencialmente transformador. Então a gente reforça que vocês acompanhem a nossa temporada e acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Vamos lá pro tema? Estou um pouco nervoso aqui, primeira vez, mas vamos lá, gente. Bom, como falei para vocês, o tema é diversidade e inclusão. E a gente parte do pressuposto, né, que a humanidade ela é plural e diversa. Ao mesmo tempo que temos a existência humana como denominador comum entre as pessoas, ser diferente e ter suas especificidades é outro ponto que paradoxalmente nos faz iguais. Mas a realidade nos mostra que ainda existem muitas assimetrias. O que significa, então, falar de diversidade, inclusão e equidade? Por que essas palavras estão sendo tão faladas? Por que agora mais do que antes? E nós estamos com 2 pessoas maravilhosas aqui para, enfim, nos brandar com as existências delas e falar um pouquinho desse tema para que a gente conheça um pouquinho mais. Eu estou com a Patrícia Geli e com a Lucas Dantas. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. E aí eu vou começar já falando do tema um pouquinho, né? E um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? Patrícia, você pode falar um pouquinho quem é você, né? Um pouquinho da sua trajetória, daquilo que te caracteriza, se identifica você, e o que é para você diversidade, igualdade, equidade, perdão, e inclusão? Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Patrícia Gemin, sou produtora, escritora, compositora, escritora, eu já falei escritora, né? Mas eu sou aquilo que a vida mais me permite ser. Tenho 7 livros publicados, na verdade 6, estou trabalhando aí no 7º livro. E quem é Patrícia? Patrícia é múltipla, né? Então, acho que diversidade, equidade, inclusão é você entender que a existência de uma pessoa múltipla, ela é válida. A gente não pode, a gente passa a vida inteira tentando se encaixar para caber em caixinhas, e aí quando a gente consegue de fato ser a gente, a falta de diversidade, de equidade, de inclusão faz com que a gente encolha, sabe? Então eu acho que na minha visão é isso. Eu acho que a gente tem muita coisa. Eu sou muitas em uma. Então quando se fala sobre diversidade, quando se fala sobre inclusão, quando se fala sobre equidade, eu sou uma mulher preta, retinta, lésbica, nordestina, sou o combo que esse país odeia. Então, tenho sim vivência para falar sobre. E então, eu acho que é isso. A gente, e como mulher preta, digo com propriedade, assim, a gente passa a vida inteira se moldando para caber em caixinhas. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente, por conta dessa ausência, a ausência da diversidade, a gente não consegue se enxergar. Quando não se tem diversidade, quando a gente não vê que as pessoas são seres diversos, sendo a gente se olha meio que num espelho sem reflexo. A gente não consegue não consegue ver a nossa imagem refletida no espelho, sabe? Então, é basicamente isso, assim. Você responde.
Nossa, você perdeu? Meu Deus. Banho de filosofia aqui, gente, porque realmente você falou coisas muito fortes aqui, né? O espelho que você não se reconhece, né? Então, achei isso muito impactante. Lucas, boa tarde. Você pode também contar um pouquinho quem é a Lucas, enfim, sua trajetória, quem é você, o que faz você ser você e o que você entende por diversidade, equidade e inclusão? Sim, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Falando sobre isso, né? Eu sou Lucas, tenho 27 anos, sou do interior de Minas Gerais. Eu hoje estou trabalhando na área da educação, mas também já fui artista. Trabalhei bastante com teatro, performance, e de uns anos para cá a educação me chamou, né, para realizar assim, algumas coisas que eu sempre digo que faz parte da minha vivência, mas também faz parte da minha inquietação com o mundo, que são as questões de gênero e sexualidade. Eu sou uma pessoa trans não binária, eu também sou bandista, e gosto muito de pensar assim que a diversidade ela é tudo que nós somos, mas ao mesmo tempo parte daquilo que não se vê, o que não se é representado, como a Patrícia falou, né? Eu acho que a diversidade, eu sempre falo isso nas minhas aulas, ela é a realidade, né? A diversidade, ela não é uma ideia, ela não é uma suposição, ela não é uma invenção, ela é a realidade, né? Nós temos muitas orientações sexuais, nós temos vários gêneros, nós temos várias religiões, nós temos várias, né, raças, nós temos vários territórios, várias resistências. Então a diversidade ela existe e por si só ela já é um acontecimento, né? Eu acho que quando a gente vai falar sobre ela, a gente está procurando e buscando trazer visibilidade para uma coisa que tenta se ocultar, principalmente nos espaços de poder, de construção de saber, né? Então a gente vive se iludindo em pensar que o nosso Brasil ele tem um único Deus, ele tem um único modelo de família, ele tem, né, uma única raça, ele tem uma única cara e um protótipo, que geralmente é o que se é representado na cultura, como a Patrícia falou, e a gente trabalha e discute tudo isso para subverter essa lógica, né? Porque se vivemos, estamos e somos, isso tudo tem que acontecer na cultura, na política, no espaço de poder, na educação, na arte, né? Porque se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, acho que dessas pedras do caminho, assim, que me interessa falar e faz parte do que eu sou, refletir sobre tudo isso e me aliar a muitas outras causas e lutas e pessoas que eu acho que a nossa essência, assim, ela parte para projetar uma outra sociedade onde nós possamos, né, viver, conviver e dar as mãos, assim, também. Incrível. Eu acho que isso é muito importante, né, de ser ressaltado, porque se a gente analisar na letra fria das palavras, a gente está falando, óbvio, as pessoas conviverem em harmonia por serem quem são, né? Isso parece ser muito... Parece que a gente está falando uma coisa muito absurda, mas a gente está falando óbvio que é a existência humana. Mas eu acho que é isso, exatamente por ser óbvio que as pessoas não fingem não perceber. Na verdade, elas percebem. Elas nos percebem, tanto que elas nos perseguem por nos perceber. Mas é tão óbvio que para eles ignoram, sabe? Isso é óbvio, sabe? Porque, e aí eu vou falar sobre a caixinha. Eles colocam tudo numa caixinha, só é a caixinha estufa, né? Então, porque nós somos, além de tudo, pessoas grandes, pessoas excepcionais em tudo que nós fazemos, em tudo que realizamos. Então, nós não cabemos dentro de uma caixa, nós não cabemos dentro de uma bolha, nós não cabemos dentro de uma bola, porque somos gigantes. Então, para um país, para um mundo em que ele criou um molde e nós somos pessoas diversas, com moldes diferentes, é como se nós fôssemos uma peça que não cabe no quebra-cabeça deles. Então, uma peça que está fora. É uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça que criaram para nós. Então, ser um ser diverso é não se encaixar no quebra-cabeça, né? É estar dentro dessa caixa estufada em uma hora. E aí essa coisa de falar sobre... Bati aqui. É uma coisa de falar sobre... essa coisa de... É sobre isso. É porque tá chegando sempre... Nós sempre falamos, nós sempre dissemos coisas a respeito. Nós sempre estivemos aqui
mas só tá... são vozes que elas vão se juntando. Então, quando muitas vozes elas se juntam, elas ecoam. Nós sempre falamos. Assim como a pessoa preta sempre falou sobre o racismo, a mulher trans sempre falou sobre a transfobia, sobre a homofobia, então, sobre a lesbofobia. Nós sempre falamos sobre isso. Só que, dessa vez, nós estamos todos entulhados numa caixa só. Eu me lembro que quando começou a pandemia, as pessoas falavam assim, nós estamos no mesmo barco, nós estávamos no mesmo mar. Mas nós não estávamos no mesmo barco, nós estávamos no mesmo mar, embarcações diferentes. Nesse caso, a gente está percebendo e a gente está unindo, eu percebo que a gente tem unido forças, sabe? Ainda é muito difícil e é uma união que ela acontece de maneira muito sutil, né? Mas quando a gente percebe que eu, enquanto mulher preta, não sou sua inimiga, enquanto uma mulher branca, eu não posso... a gente sabe que a gente é aliada nessa luta. Eu sou a sua aliada na sua luta e você é aliada na minha luta, sabe? Então, e eles não nos querem unidas, eles nos querem separadas. Então, ser um ser diverso é isso. Eu entendo que é sobre as caixas que criaram para nós, né? Sim. Você falou coisas muito importantes aqui, que nós sempre falávamos disso, né? Pegando um pouquinho o gancho do tema em si, né? A gente percebe que, enfim, na verdade eu queria perguntar isso pra vocês, o que vocês acham disso, né? Realmente a gente sempre falou sobre isso, né? E só agora tá ganhando visibilidade. E por que se ganha visibilidade? Ou nós passamos a falar isso de uma maneira diferente a partir de agora, né? Porque eu vejo também muita instrumentalização em cima do tema de diversidade e inclusão, né? Então, acho que seria legal a gente entender por que estamos falando disso hoje, né? Com qual objetivo, quais os objetivos, quais os interesses de se falar de diversidade e inclusão hoje, né? Você pode começar? Eu acho que Patrícia tocou num ponto quando você falou, né, da gente é uma peça que não se encaixa nesse quebra-cabeça, e eu percebo que é como se fosse uma peça que atrapalhasse a engrenagem, né? Porque a engrenagem do sistema, né, para que existam esses corpos privilegiados, para que exista todo, né, essa parcela da normatividade, você tem que desumanizar várias outras, né? Porque senão você não tem o que é padrão se você não tem aquilo que foi despadronizado, né? E eu percebo que, analisando assim, o falar sobre isso, a forma como estamos falando, né, estudando, por exemplo, o movimento LGBT, percebo que o movimento social, né, organizado, ele é uma das formas mais potentes que a gente conseguiu desde o século passado para alcançar outros lugares, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o movimento LGBT está aí desde a década de 70, né, do século passado, a gente vai entender que ele existe enquanto um movimento social organizado, porém isso não quer dizer que as pessoas não lutaram, né? Eu sempre trago, por exemplo, uma palavra chamada transancestralidade, né, que a Renata Carvalho fala muito, que, por exemplo, como é que eu vou dizer que a Madame Satã, lá no início do século passado, não lutou para o que eu vivo hoje? Como é que eu vou dizer, né, que a Chica Maricombo, considerada uma das primeiras travestis lá em 1500, né, em 91, não faz parte da minha história, né? Então, eu vejo que existem formas de resistir. Eu acho que o movimento social, ele é uma das formas que fez com que essa resistência se organizasse, né? Porque, por exemplo, você pega nas questões LGBTs, a gente não podia trocar o nome no cartório, a gente não podia adotar crianças, a gente não podia se casar na união civil, né? A gente não podia nem doar sangue, não podia viver sem ter a condição patologizada enquanto doença. E essas são conquistas, assim, do movimento organizado, né? Assim como é o movimento negro, o movimento indígena, o movimento das pessoas com deficiência, o movimento cigano, né? Que é quando você junta pessoas com o mesmo interesse e fala, peraí, a gente tem que chegar no judiciário, a gente tem que chegar na política pública, a gente tem que chegar na educação para criar leis, né? A gente tem que alcançar, mas para isso precisa existir uma organização. Então eu vejo muito que a forma como a gente tem lutado é perceber que cada um pode dar o melhor de si em várias esferas, né? Talvez eu exerça meu papel hoje na educação muito bem, mas eu preciso da Linda Quebrada e de todas as artistas trans do mundo das artes
eu preciso, né, da Erika Hilton lá lutando, da política, eu preciso de todas as outras pessoas que ocupam lugares diferentes. Preciso da Tiffany Odara no terreiro, sendo uma Yalorixá trans, né? Então, eu acho que nós temos formas múltiplas de resistir, e isso tem fortalecido a nossa luta, né, em todos os espaços. Patrícia. Então, eu tenho, desde que o Inominável se aconteceu, eu fiquei martelando um negócio na minha cabeça assim, porque o país, ele se sentiu à vontade para cuspir na nossa cara todo tipo de preconceito que eles podiam. Eles mostraram quem eles obviamente eram. E eu acho que a política é uma partida é um jogo de cartas marcadas. Nós sempre falamos, como eu te disse antes, nós sempre estivemos aqui nos movimentos de luta, nós sempre lutamos. O que aconteceu agora é que eles estão romantizando a nossa resistência. Por quê que eles estão romantizando a nossa resistência? Eles romantizam a nossa resistência quando eles falam, por exemplo, eu sou a favor da pessoa negra nas universidades, mas quando uma pessoa que é declaradamente branca, ela vai e que é visivelmente branca, ela ganha na justiça o direito de acessar uma vaga na universidade por cota, sendo uma pessoa branca, tirou o direito que nós lutamos para ter. O que fez com que nós tivéssemos, que essa voz ecoasse hoje, foi a romantização da nossa resistência. Porque as pessoas que acompanharam e que acompanham até hoje essa pessoa que foi presidente, bateram tanto na gente que o outro movimento se sentia no direito de falar, eu vou defender, mas também ganharam e também tiraram vontade sobre isso. Eu apoio o movimento negro, mas eu não contrato pessoas negras para fazerem as atividades que precisam ser feitas. Eu apoio pessoas trans, mas quem vai ser embaixador, ou seja lá o que for, vai ser uma mulher cis, vai ser um homem cis. Eu apoio pessoas indígenas, mas quem vai ser o presidente, ou quem vai cuidar dessa pasta vai ser um homem branco ou um homem preto, que não tem nada a ver com o histórico indígena. Então, existem vantagens políticas. Eu entendo que a política é um jogo marcado. Nossa voz, ela sempre ecoou, e como eu disse, eles sempre fizeram questão de fingir que não nos ouviram. O que teve foi uma virada em próprio favor. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu entendo que eu não me identifico com uma pessoa nem de direita nem de esquerda, porque eu tô sempre no meio. Porque antes de ser uma pessoa de direita e de esquerda, eu sou uma pessoa preta. Então, o rojão vai vir dos dois lados. Para nós, que somos pessoas pretas, para nós que somos pessoas de favela, que somos pessoas periféricas, artistas independentes, inclusive nós estamos sofrendo agora, lutando pela privatização, para não rolar a privatização das casas de cultura. Então, a gente toma pancada de todos os lados. E eu sendo uma mulher preta, lésbica, casada há 6 anos, inclusive meu casamento aconteceu porque havia a ameaça de não casar mais pessoas LGBTs. O que nós sofremos de LGBTfobia dentro dos cartórios, coisas do tipo, olha, o casamento, eu queria agendar meu casamento. Casamento para casais normais é 20 dias. Para pessoa assim igual a você é 3 meses. 5 meses, que não tem vaga. E o que é assim um casal normal? Então, eu acho que o que houve foi a romantização e a comercialização das nossas dores. Porque o governo tem vantagem sobre isso. Então, quem comercializa, quem entende o jogo, quem está com as cartas na mão, ele entende o jogo. Então, ele comercializou e romantizou nossa dor. Vamos romantizar a dor. Se eu pegar um preto e colocar aqui, a atual secretária, ela foge das reuniões, por exemplo. E ela é uma mulher preta, ela se diz uma mulher preta de quebrada. Mas ela não nos representa, porque isso não isenta ela de reproduzir o racismo sendo uma mulher preta. Isso não isenta ela de ser uma mulher que apoia o nosso algoz. Isso não a isenta de segurar também o açoite
Então, qual é o mecanismo? De onde partiu a ideia de que nós estamos sendo ouvidos mais agora? Nós estamos nos unindo mais agora. Mas nós sempre falamos. Nós sempre dissemos as coisas. Aqui agora eles perceberam a vantagem que é, por exemplo, é moda, é pegar um ator preto e colocar ele como um galã. Porque está sendo questionado sobre isso. Mas qual é o padrão desse ator preto? Então, pegar um modelo para ele estampar as capas de revista. Então, manipular um jogo para que uma mulher preta, um homem preto ganhe um reality show. Então, nós permanecemos, enquanto pessoas diversas, moedas de troca. É isso que eu percebo. Nós continuamos falando, alguns nos escutam, mas muitos não nos ouvem. E aí, nós temos as nossas dores romantizadas e comercializadas. E aí, ganha quem paga mais. É essa percepção que eu tenho. Você tocou em pontos, vocês duas, perdão, tocaram em pontos incríveis. E aí, né, vejo se o que eu vou falar faz sentido, né? Parece que, juntando um pouquinho a fala de vocês, né, em relação a essa questão de engrenagem, né? Dá a entender, né, se a gente pegar a maneira como a sociedade está configurada, digamos assim. Você tem o Estado, né, você tem aquele braço político-administrativo do capital padronizando, né, então falando o que é uma língua oficial, falando o que é uma nação, falando quais são os recortes geográficos de determinado lugar e dando essa ideia, digamos assim, homogeneizada com que venha a ser uma pessoa que é brasileira, né? E o poder econômico, por sua vez, tem aquele viés expansionista o tempo todo, lucro. É a nossa força de trabalho, inclusive, que faz esse lucro existir, né? Não é a cabeça de empresário, é o nosso trabalho realmente que faz que as coisas existam. E aí parece que chega um momento, quando a gente olha pro, digamos assim, pro mainstream, não olhando pro dia a dia, pro cotidiano, porque isso é falado, a gente tem organização e luta política, parece que as pessoas se organizando foi um golpe no sistema. Tipo, pera lá, como assim tem gente entrando na universidade, gente que é da periferia, como assim tem lei de cota, como assim tem isso, né? No entanto, parece que a resposta para acomodar isso vem pelo viés do consumo, né? Então, realmente, você via antes revistas, né? Aqueles corpos padronizados, né? Geralmente corpos brancos, magros, né? Pessoas, enfim, que não eram nada diversas, né? Só que aí você começa a ver vários mecanismos na ideia de consumo ainda que você pluraliza um pouco isso, mas olhando para o consumo. Eu quero que as pessoas que fazem parte de grupos minorizados, né, consumam e façam as coisas girarem, né? Então você tem também uma série de iniciativas que inclusive acabam acontecendo no terceiro setor, né? Ele acaba também sendo invadido com essa lógica. Mas o ponto que acaba me vindo agora poxa, isso está acontecendo e tal, a gente é visto como moeda de troca, mas como que a gente pode ler isso? Porque existe essa intenção, digamos assim, de boa parte de algumas pessoas em incluir a gente, mas que inclusão é essa? Mas ainda existe um nível de incômodo forte, né? Por que incômodo é esse e por que incomoda, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão? Não sei se ficou muito claro, mas a gente consegue ver que parece que é um grande jogo, né, em que a gente, quando tem algum pequeno avanço no que diz respeito a realmente incluir grupos minorizados, e por que o termo grupos minorizados? Né? A gente está falando de grupos que não necessariamente que eles são minorias na sociedade, né, numéricas, mas são minorias em espaços de poder, né? São pessoas que elas não estão, digamos assim, no bojo do mercado, da política. A gente vai trazer alguns dados, inclusive, em relação a isso daqui a pouco. Mas, enfim, tem esse contra-ataque, digamos assim, só que como que esse contra-ataque é absorvido, tanto pelo Estado quanto no mercado, e, no ponto de vista estrutural, que incômodo é esse que existe ainda, que persiste em relação a pessoas que fazem parte dos grupos minorizados ascenderem esses espaços de poder, digamos assim, mais tarde? Você lembra quando teve a troca do voto de papel para as urnas eletrônicas? E foram feitas campanhas imensas para que as pessoas entendessem que o voto nas urnas eletrônicas eram seguros. Inclusive, agora houve... Então, quando você pega assim, mexe numa legislação e fala, por exemplo, nós agora apoiamos o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eles apoiam, mas eles não educam a população.
que nós temos uma educação, a gente, quando eu vou voltar a falar sobre o Inominável mais uma vez, ele disse que o Brasil era um país cristão, e eu concordo que o Brasil é um país cristão, mas nós nunca tivemos um Estado laico, porque a moeda começa falando que louvado seja Deus. Então, nós nunca estivemos num país, no Estado laico. Nós nunca tivemos um Estado laico. Inclusive, foi por intermédio da religião que tudo isso aconteceu. Então, quem foi que fez a catequização? Quem que demoniza o candomblé? Quem que demoniza a Umbanda? De quem são os espaços de poder? Onde que tem a bancada da bala? Sabe? Então, assim, nós somos, sim. Ele tem razão quando ele diz que o Brasil é um país cristão. E o problema disso tudo é entender que é necessário desconstruir essa visão de que pessoas, que nós somos um problema para a sociedade, que nós somos uma interferência na família. Só que para desconstruir não é simples assim, porque quando você desconstrói, você derruba, você desentulha, e desentulhar aí é um processo interpessoal, é individual. Para desentulhar, você vai lidar com seus próprios monstros. Você vai se olhar e falar, olha o que eu sou. Olha os preconceitos que eu tenho. E nem todo mundo está disposto, porque nós somos educados. Eu tive uma educação que eu tinha que ser submissa ao meu esposo. Eu tinha uma educação em que eu tive que negar a minha identidade. Eu não me reconhecia como mulher preta. Eu tive uma educação que eu entendi que Exu era diabo, que candomblé era coisa de gente que ia para o inferno, que só Jesus, que só os evangélicos eram salvos por Cristo, que o céu era só era só deles. Então são esses os cidadãos do céu, são os cidadãos que me ameaçam, que me espancam, que ameaçam a segurança da minha esposa, da minha família, que me olham atravessado. São esses os herdeiros do céu. Então, é importante entender que quando você... o incômodo dessa galera não é a minha relação. Não é a minha relação com a minha esposa, não é a sua relação com o seu companheiro, com o seu companheiro. Não. É na hora de desentulhar. Porque o desentulhar, ele descobre quem ele é de fato. Ele descobre que ele é igual. Ele descobre que ele é semelhante, que ele tem os mesmos desejos, que ele tem as mesmas vontades e que ele está sujeito às mesmas coisas. É esse o incômodo. O Estado não faz questão nenhuma de reeducar os cidadãos. O Estado não faz questão nenhuma. O que o Estado faz é cumprir o protocolo. Ele cumpre o papel, ele vai lá, segue o roteiro. Estão nos cobrando para ter inclusão. Tá bom, tá aí a inclusão. Mas quando vai para as escolas, é um pererê, é um sururu. Aí aparece mamadeira de piroca, aparece um manual para a pessoa ser o kit gay, faz um monte de coisa. E aí quando vai se levar coisas sobre questões de matriz africana, é outro problema. Então, assim, para mim, o problema do nosso país, é estrutural. Nós temos uma estrutura que ela desumaniza qualquer pessoa que não se enquadra, que não cabe na caixinha que fizeram para nós, nos moldes que nós temos um molde europeu. A Constituição brasileira é um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição alemã, que muda só algumas coisas por conta da cultura. Mas qualquer pessoa que é formada em direito, que estuda direito, ele sabe disso, que a Constituição brasileira é um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição alemã. Então, nós não somos ensinados a nos amar como povo. Já começa por aí. Então, tudo que é de outro lugar é melhor. Eu tenho essa camiseta aqui. A pessoa falou, olha, essa camiseta sua é linda. Eu vou falar, essa camiseta aqui foi um amigo de Moçambique que me deu, veio de Moçambique. Pronto. A sua camiseta perdeu valor, porque a minha é melhor. Nós temos um problema, ainda sofremos da síndrome do colonizado. E o colonizador fez questão de infiltrar, de inserir nas nossas veias tudo que ele pensa. E nós aceitamos, sem questionar. Quem é que faz adestramento e não aceita questionamento? A igreja. Então, quando você vai lidar
com um cidadão, que o cidadão ele até está disposto a conviver com você, tolerar, sabe? O negócio da tolerância eu vou te tolerar até a parte B, ó. Eu não tenho preconceito, desde que você não dê em cima de mim, mas quando ele bota duas na mente, ele pode dar em cima de você. Aí quando ele se percebe, depois que tudo tá feito, ele reage. Porque ele não aceita. Quando você vai desentulhar, porque eu não acredito quando um cara fala assim, eu sou um cara que eu tô tentando a desconstrução. Eu não acredito porque para haver desconstrução é necessário haver desentulhamento e a reconstrução. Para a reconstrução acontecer, não tem que ter entulho. Então, todo discurso que ele é montado em cima de coisas que não foram derrubadas, de preconceitos que não foram derrubados, ele vai cair. É por isso que os caras, eles se contradizem o tempo inteiro. Eles dizem uma coisa aqui, e na hora que eles vão fazer, você pega ele na mentira, porque ele não acredita naquilo que ele disse. Porque ele não desentulhou quem ele era. O incômodo dele é porque ele está entulhado. Quando pode desentulhar é quando ele viu, doutor, tá cômodo. Tá cômodo eu ser assim. E eu quero que você se dane. Faria pouco eu me prendo sozinho. Nós temos essa política. Nós somos esse país, nós somos esse povo. Então, o incômodo deles não é sobre a minha relação. É sobre quem eles são de fato. Lucas, só fazer um comentário do que você falou aí, bem rápido mesmo. A gente também não se reconhece enquanto povo, não nos ama, né? A gente não gosta da gente mesmo enquanto povo. E a gente também tem uma dificuldade muito grande, eu acho que isso parte, né, vem de um projeto específico de cidadania e de educação, também a gente não se reconhece enquanto latino-americano. Né? A gente não reconhece, embora sejamos, infelizmente, todos frutos de uma cultura ocidental que tem uma figura muito específica no centro de poder, né? Que é o homem hétero, cis, né? E branco, né? E que parece uma série de palavras batidas, mas que realmente toda essa estrutura de poder elegeu essa pessoa, com essa figura, digamos assim, como uma figura de grande poder, né? Mas embora, enfim, todos sejamos resultados disso e a gente, de certa forma, reproduz esse modo de pensamento, a gente não se reconhece enquanto latino-americano e a gente também não se reconhece com os nossos co-irmãos, por exemplo, em Angola, Moçambique, né? Em outros países também que falam a língua portuguesa, né? Então, só corroborando o que você está falando, né? Porque realmente tem esse ponto de não reconhecimento, Lucas. É laico. Eu quero me casar, eu não tô pedindo para um padre fazer meu casamento. Não tô pedindo para um pastor fazer meu... Eu tô indo num cartório de um estado que é laico, né? Então, como assim eu não podia fazer isso até 2011? Como assim, quando eu vou doar sangue, vem uma porrada de perguntas para depois falar, não, então talvez você não vá poder doar, né? Ou até mesmo toda a história das travestis, das pessoas trans, antes da decisão, né, hoje em dia, de poder ir no cartório mudar o nome sem o laudo, quantas e quantas travestis, mulheres trans, homens trans, não tiveram que ficar 2 anos com psiquiatra, com pessoas que, no fundo, quando chegava lá, não, você não é tão trans o suficiente para mudar o seu nome. Ou tinham que travar batalhas na justiça, né? Então, o Estado tira o direito a você reger o seu próprio corpo, você se emancipar enquanto sujeito, porque você vive um gênero que é considerado criminoso, né? Então, eu acho que, assim, essas barbaridades que a gente se acostumou a lidar com elas, porque é isso, né? A gente precisa trazer elas à tona e transformar elas em nossos direitos, porque, ao mesmo tempo, essas pessoas que nos julgam, elas bebem daquilo que nós somos, né? Quantas vezes nós pessoas LGBTs, nos relacionamos com pessoas heterossexuais que nunca iriam nos assumir, né? Por exemplo, sendo uma pessoa de terreiro, o terreiro ele é frequentado por muitas pessoas, muitas, entre pessoas evangélicas, entre outras, mas quando vem o censo bater na porta daquela pessoa, você acha que ela vai falar que ela é de banda e candomblé? Ela não vai falar, né? Assim como ela não vai falar que ela sai com uma travesti, que não vai falar que tá namorando uma bicha, porque, né, é isso, eles bebem da nossa fonte também, da nossa arte, das nossas ideias, do nosso resistir. Assumir é outra coisa, né? Então, acho que quando a gente fica visível, você, de uma certa forma, causa esse incômodo, porque eles acostumaram a nos ver sempre nas margens, né? Eu vim pra cá no caminho, ouvindo também o podcast da Daniele Franco, o que era, por exemplo, a Marielle,
né? Uma mulher que ficou visível e que estava ali caminhando para quase se tornar talvez uma prefeita do Rio de Janeiro, né? Uma história assim de aliança, de estar na Câmara lutando junto com as mulheres transexuais, de pensar na juventude negra, de pensar até por vezes nas polícias, mas por que que aquela mulher bissexual ali à frente, tudo aquilo causa tanta repulsa, tanto ódio, né? Porque é um espaço, isso é uma maioria que as pessoas se acostumaram a ver homens brancos héteros cis, né? Assim como as secretarias de escolas, assim como a medicina, né? Então, assim, tudo que nós estamos conquistando, isso não vai passar por eles sem dor, sem perseguição, sem repressão. De alguma forma, eles vão tentar convencer as outras pessoas de que isso não está certo, ou que isso vai nos levar para um lugar que vai dar muito errado. Como, por exemplo, quando a gente vai trabalhar diversidade na escola, vai falar de cultura africana, vai falar de questões de gênero e sexualidade, e aí eles já vêm com tudo, ó, famílias, pais, mães, isso vai dar muito errado. Eles vão transformar os nossos filhos numa coisa horrorosa, né? Então, eu acho que tudo que a gente conquista e faz acontecer vem acompanhado de tudo isso, não é surpresa, né? E acho que a luta é essa, né? Porque a gente sabe que não vão ser só flores porque nunca foram, e não vai haver um período de descanso. Por exemplo, essa troca de governo não quer dizer que nós vamos descansar. Nós vamos continuar lutando tanto quanto, né? Mas nós temos sim uma mudança muito significativa, isso é inegável. E é uma mudança significativa que as pessoas às vezes não entendem, não compreendem isso, mas que coisa, você eventualmente organizar uma greve, uma manifestação, só é possível num governo com viés democrático. Você não consegue diálogo ali, né? Então, simbolicamente, a gente reconquistou, entre aspas, o direito de reivindicação. E uma reivindicação que pode ser propositiva. Não é que você... muita gente critica, agora todo mundo é de esquerda, por causa do governo. Não é que todo mundo é de esquerda, mas do ponto de vista da democracia, que é uma democracia liberal, a gente sabe, você readquire o direito de questionar. Vocês falaram coisa aqui, comecei a pipocar, não quero me perder. Eu vou trazer alguns dados aqui, mas antes eu só queria fazer 2 comentários, porque isso que vocês falaram de se confrontar consigo mesmo, desentulhar de si, me veio, por exemplo, uma coisa que eu até conversei com a Lucas, não cheguei a conversar na verdade, mas eu estive numa formação em que ela estava ministrando uma aula, e ela estava trazendo alguns dados em relação à violência LGBT, né? Quantas pessoas LGBT morrem no Brasil, né? Como que até essa questão da expectativa de vida, ela é apagada, tem outras variáveis que entram nisso, né? E ao mesmo tempo que você tem uma morte sistemática, né? Uma política de morte, né? Não só a negligência do Estado, que acaba sendo necropolítico em relação a isso, mas também a sociedade, né? Nesse jeito que ela olha a questão, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, né? A gente tem vários números que indicam isso, o quanto que o Brasil consome esse tipo de conteúdo. Então, tá um pouco nessa terapia que deve ser feita, né, do brasileiro, né? Tanto no sentido de uns com os outros, né? Umas com as outras, né? Acho que a gente não consegue, a gente tem uma cultura que ela é muito de acordo e não de confronto, a gente não valoriza o conflito, né? Enfim, e realmente um olhar para si mesmo, né? Como é que a gente também dá vazão e consegue dar instrumentos para que as pessoas enfrentem essas questões, né? E aí, vamos ver se a gente consegue ser propositivo, porque eu vou trazer alguns dados aqui. Eu não quero entristecer o ambiente, mas eu acho importante destacar eles. Por que acontece? Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de um país que tem uma conservação de poder muito grande, né? Desde da sua conquista, digamos assim, pelos portugueses até hoje, você tem uma conservação de poder que, diferente, por exemplo, da Europa, em que a burguesia fez uma revolução contra a aristocracia, né? A nossa aristocracia se transformou na burguesia. Você tem uma conservação de poder aí, uma maneira que, enfim, concentra uma série de privilégios, de recursos nas mãos de algumas famílias, né? E vamos lá, então, só para a gente fazer um destaque, tem muitos que podem ser feitos, mas eu escolhi a política, o mercado e a educação. A gente tem mais de 520 anos de Brasil, né? E só agora, né, nas últimas 2 décadas, é que a gente assistiu um trabalhador e uma mulher chegarem à presidência da República, uma indígena assumiu o Ministério de Estado, né? Historicamente também é bom se destacar, né? A gente tem, se eu não me engano, 3 pessoas indígenas apenas que ascenderam às casas legislativas federais, né? Isso é muito pouco, né? Se a gente está falando de povos originários. A gente tem pessoas negras assumindo outros ministérios, como esporte, direitos humanos e cultura, inclusão racial.
mulheres trans e travestis chegando a casas legislativas, né, que é outro dado muito importante. Só que muito tempo de países só agora, e a gente consegue até nomear as pessoas, a gente não consegue falar quantas, em uma proporção grande, tantos por cento, 40%, 50%, a gente consegue falar uma ou outra pessoa. Se a gente olha para o mercado, né, eu nem vou falar, na verdade, da realidade em relação a salário, né, que pessoas, às vezes, de gêneros diferentes, né, e às vezes de raças, de etnias diferentes, elas ocupam o mesmo espaço, a mesma função, mas ganham salários diferentes. Vamos olhar para a elite econômica no Brasil. Se a gente olha para os dados da Forbes, né, uma coisa que qualquer um pode dar um Wikipedia agora, um Google, os dados do ano passado, por exemplo, 2022, a gente vai ver que das 55 pessoas mais ricas do Brasil, apenas 7 são mulheres. Nós não temos pessoas negras e nem indígenas bilionárias no Brasil, né? Embora você possa questionar, né, a concentração de dinheiro quando a gente fala de bilionário, né? Uma coisa curiosa, em Portugal eles não falam bilionário, bilhão, eles falam 1.000 milhões. Eu acho que a gente consegue ter uma dimensão do quanto que significa, né, uma pessoa milionária. E quando a gente olha para a escola, você tem legislações, né, como a Lei 10.639/2003, né, que depois era revisitada em 2008, em que você fala do ensino de história afro-brasileira e africana e indígena, né? E também você tem movimentações de se falar gênero com mais frequência na escola. Só que, no entanto, a gente repete alguns vícios. A gente debate isso apenas nos meses em que tem as datas comemorativas. Então, só no dia do índio, né, a gente ainda não mudou para dia da pessoa indígena ou algo assim, é que você faz alguma coisa. Só em novembro, no dia da consciência negra, que você faz uma semana em que você exalta algumas personalidades. E só no dia, né, em março, no dia da mulher, que você fala... Hoje em dia, você está questionando um pouquinho mais, mas historicamente, eu me lembro na escola que eu recebia flores para levar para minha mãe, né? Sem qualquer tipo de direcionamento crítico, né? E sem falar também do debate de gênero nas escolas, né? Porque a Patrícia até falou da mamadeira de piroca, mas um debate que apareceu do nada em relação ao banheiro unissex, em relação enfim, a ensinar sexo para as crianças, né? E aí eu quero saber de vocês qual é a opinião, vocês já falaram um pouquinho, mas a opinião de vocês em relação a essas distorções, mas do ponto de vista propositivo, o que pode ser feito em relação a elas, né? Não quero também cair num lugar de romantizar soluções, né? Não seria bem isso, mas a gente, como vocês falaram, né? Isso já é falado há muito tempo pelos grupos minorizados, né? Eles estão se organizando. Essa organização, ela entra um pouquinho nesse ponto mais propositivo, ou tem coisas que podem se somar a isso? O que vocês acham? Quer começar, Lucas? Eu acho que tem uma frase da Linda Quebrada que eu gosto muito, que ela fala assim, que a representatividade, ela não pode ser um pula-pula, ela tem que ser um trampolim, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa chegando lá, né, vê, uma travesti assumiu uma secretaria LGBT, uma mulher negra assumiu tal lugar, né, e a gente percebe que isso é tão raro, né, como você falou, só 3 pessoas indígenas, só, né, duas, 3 mulheres transexuais. Eu acho que a gente tem que olhar para isso não como algo que nos acomode, mas pelo contrário, que nos desperte ainda mais, né, para que aconteçam outras e outros meios de se preencher esse espaço, porque o pula-pula fica nisso, chegamos lá, vencemos, olha aquela pessoa ali, né, olha aquela que destaque lindo, né, mas se trata de uma pessoa. Quantas outras estão vivendo situações extremas de desumanidade, vulnerabilidade, né? Então eu acho que a gente tem que olhar com uma consciência, a representatividade, não de forma isolada, ela é importante sim, né? Mas a gente tem que olhar ela com uma consciência coletiva. E aí acho que pensar nesse projeto de Brasil, né, que contempla as diversidades, né, é ter que fazer um esforço, assim, de levar isso para além dos dias, né? Por exemplo, todos os dias se discute gênero e sexualidade na escola, todos os dias tem casos de racismo na escola, todos os dias alguma pessoa com deficiência tem uma questão. Então, eu acho que existe o mês, existe o dia, mas o que acontece? Quando essas pessoas que querem trabalhar diversidade e inclusão tratam isso como token, como a gente estava falando, né, elas vão querer falar, tipo assim, chegou o dia tal, eu fiz a minha parte. E é isso, e é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, a gente tem que ter uma preocupação maior em dar uma contribuição do que ser taxado de algo, porque as pessoas hoje estão assim, o que eu faço para não ser transfóbico? O que eu faço para não ser acusado disso? Quer dizer, a minha preocupação não está em me aliar à sua luta,
Mas, tipo assim, pelo amor de Deus, não me taxem de nada. Eu tô mais preocupado com a minha imagem, com eu ser taxado de alguma coisa, do que eu realmente me aliar. E eu acho que é isso. Se a gente quiser trabalhar, tem que ser todo dia, tem que se aliar. E o nosso interesse tem que ser para além da nossa imagem. Mesmo que às vezes essa imagem ela possa ascender ou não, mas se trata de olhar para o coletivo, qual é a situação da minha comunidade, qual é a situação de todos esses outros povos, né? Como é que estamos, o quanto precisamos melhorar. Então, eu vejo que a gente que trabalha com isso e tá nesses meios tem que ser muito esperta mesmo, sabe? Para ir desviando dessas ciladas. Porque é uma cilada, se acomodar é uma cilada, né? E acreditar que as coisas estão melhorando, porque uma pessoa chegar lá pode ser também uma cilada. É, eu tenho uma poesia que eu falo que a favela só vem se todo mundo alcançar, né? Eu acho que uma pessoa vencer na vida, uma pessoa viralizar um vídeo, uma música, não faz a quebrada vencer. Favela não vence. Favela só vence se todo mundo alcança. E aí eu penso que pra gente conseguir falar sobre todos esses assuntos, é preciso aprender a resolver conflitos. Nós somos um povo que nós não sabemos resolver conflitos. A gente não sabe sentar e ter um diálogo maduro. E aí eu vou voltar de novo no inominável e das pessoas de direita e pessoas de esquerda que eles não conseguiram resistir extremos de todos os lados. As pessoas não conseguiam conversar. Então elas não sabem resolver conflitos. Existe o problema. Eu sou uma pessoa preta, mas eu não posso mais ficar falando de racismo apenas para pessoas pretas. Eu sou uma pessoa lésbica, eu não posso ficar falando de lesbofobia apenas para pessoas lésbicas. Quem é que me causa dor? Eu preciso falar disso para quem me causa dor. Eu preciso dizer, olha, o seu comportamento me causa isso. E aí a gente precisa tentar resolver haverá um conflito. Nasceu o conflito. Quando eu aponto a minha dor, nasceu o conflito. E aí eu preciso ter maturidade, preciso ter equilíbrio para conseguir resolver conflitos. Nós não somos um povo, não fomos educados para resolver conflitos. Nós fomos educados para fugir daquilo que nos afeta, daquilo que nos incomoda. Então, se me incomoda e a gente estoura, a gente fala que a gente é pavio curto, que a gente não é obrigado, eu não sou obrigada a nada. Porque nós vivemos em sociedade. Nós não somos um povo. Eu acho que a gente precisa, para se falar sobre educação, dentro das escolas, educação sexual dentro das escolas, diversidade, falar sobre transdiversidade, falar sobre gênero, sobre raça. Dentro das escolas, a gente precisa aprender a resolver conflitos, a gente precisa aprender a desmistificar todos os pensamentos que existem sobre esses temas, porque todas as vezes que a gente entrar nesse assunto, vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas eu não concordo com isso. Tá ok, tá tudo bem que você não concorda, mas você entende, e aí, quando a gente aprende a resolver o conflito, a gente entende o princípio do respeito. E aí mantém a segurança, a distância de respeito, a distância de segurança, sabe? Então, eu te respeito, você me respeita, e a gente caminha juntos. Eu não posso falar sobre transfobia, porque eu não sou uma mulher trans, mas você pode. Eu não posso falar sobre diversos assuntos, mas eu posso falar enquanto mulher preta que sou. Eu posso falar sobre xenofobia, porque eu moro num estado xenofóbico. Eu posso falar sobre lesbofobia, porque eu sou uma mulher lésbica. Posso falar sobre gordofobia. Eu posso falar sobre intolerância religiosa, porque eu sou uma mulher de axé. Eu sou uma mulher do candomblé. Eu posso falar sobre isso. E eu posso sentar com uma pessoa evangélica, por exemplo, e falar, olha, se o evangélico me perguntar, eu tenho que ter a paciência para responder para ele. Mas quando é o contrário, não, ele não entende. Nós não sabemos resolver conflitos. Eu acho que para que a gente consiga olhar as coisas com maturidade e resolver os problemas, a gente precisa sentar e aprender a resolver conflitos. Nós não sabemos. Nós não somos um povo maduro, a gente vive parecendo um monte de adolescente. Então, é basicamente isso, assim. E pegando um pouquinho nessa cena do que a gente estava conversando, né?
A gente estava falando, né, enfim, vocês falaram essa questão de olhar para si mesmo, se reconhecer e tudo mais. Quando a gente fala de pessoas que não estão tão alinhadas assim, ou não, enfim, né, promovem discursos violentos e tudo mais. Mas há pessoas que não promovem discursos violentos e fazem parte de grupos minorizados, mas que não têm ferramentas muitas vezes para se reconhecer como tal. Então, como que, enfim, pessoas que estão se descobrindo, né, fazendo parte, porque tem vários lances aí, né? Às vezes a pessoa, ela passa por um letramento, passa por uma experiência, né? Às vezes a gente tem uma tendência também a cravar que você se reconhece quando está num momento puramente de violência, e às vezes não tem que ser assim, né? Então, como que uma pessoa que faz parte de um grupo minorizado, ela pode se reconhecer enquanto tal, né? Quais são os espaços de socialização? Como é que elas podem se perceber e se reconhecer? Pode começar, Patrícia, dessa vez? Posso. Então, como que essa pessoa pode se perceber? Eu acho que é aquilo que eu falei bem lá no início, lembra da coisa do desentulhar? É uma coisa interpessoal. Existem coisas, movimentos que nós fazemos que ela é individual, sabe? Então, por exemplo, quando eu era evangélica, não cabia muito na minha cabeça que a minha colega de escola, que era filha do babalorixá da cidade, da minha cidade, na época eu era evangélica, e ela era... Eu não cabia na minha cabeça que aquela menina ia pro inferno, porque ela era uma menina que quando as pessoas precisavam, ela me ajudava, ela ajudava as pessoas, ela nunca me zoou. Quem me zoava eram os meus amigos evangélicos. E aí, não cabia na minha cabeça. Então eu acho que... E aí foi uma percepção, foi algo que eu tinha dentro, né? Por que que eu insisto em falar da igreja? Porque foi o lugar de onde eu vim. Existem duas coisas que são primordiais que a igreja faz com você, que a religião faz com você. Ela te pega pelo medo. 3, na verdade. Ela te pega pelo medo, pelo emocional, pelo bolso. Eu entendo hoje, existem muitas pessoas na igreja hoje que elas não são evangélicas porque elas amam a Cristo. Elas são evangélicas porque elas têm medo de ir para o inferno. E aí, tem muita gente que vai porque está sofrendo problema, crises. E aí, aí a gente volta a falar lá sobre o Estado, ele não ser laico, e nosso país ser um país cristão, sim. Porque isso é muito pregado, fala-se muito... Quando a pessoa quer se justificar, que ela fala uma coisa, que ela está mentindo, ou que ela quer falar alguma coisa, que ela quer contestar, ou enfim, afirmar alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é colocar o nome de Deus no meio. Então, as pessoas elas são pegas pela fragilidade. Você pega uma mulher de periferia que não tem acesso à educação, que não tem acesso à cultura. Eu não tinha acesso à cultura. Eu não podia. Eu sempre li muito. Eu fui alfabetizada, eu tinha 10 anos de idade. E aí, eu tive curiosidade, eu sempre tive fascínio por quem escrevia e por quem lia. E se essa pessoa escrevia e lia, era a maior, virava a minha maior referência, porque eu tinha encanto, eu não sabia ler nem escrever aos 10 anos. Então, quando eu aprendi, eu tive o gênio em ler. E eu lia muita coisa. Teve um dia que eu cheguei na igreja com o livro de Nietzsche na mão. Com a Bíblia e o livro do Nietzsche. E aí eu fui proibida. Me chamaram na salinha do pastor e me proibiram. Nietzsche morreu endemoniado. Nietzsche era... E eu cheguei com esse livro. Nietzsche era ateu, os pais de Nietzsche eram pastores. Eu falei, eu tô vendo. Eu sei que era. Porque eu tinha que ler um livro porque ele fala sobre da biografia de Nietzsche, né? Então, existe quem está nos poderes, eles não investem, eu falo que eles não investem em educação, não investem em cultura, porque para eles, e aí eles vão lá e investem em presídio, porque é mais interessante para eles ter uma criança armada, ou ter uma criança presa, é muito mais lucrativo. Ter uma pessoa desinformada dentro das igrejas é muito bom, porque se você for pegar a galera, por exemplo, teve uma galera que falou assim, eu vi um vídeo, eu achei muito engraçado, de um cara falando, olha, o Lula chegou aí e já tá querendo trazer o Paulo Freire de volta. Meu irmão, as pessoas, elas... e aí, o que esses líderes fazem? Eles investem na desinformação.
e eles proíbem as pessoas de se informarem. E aí, para essa pessoa, ela desconstruir, para essa pessoa acessar, ela vai ter que ter um tino de que ela pensa sozinho, sabe? Esse tino de que, peraí, não é bem assim. Porque é interpessoal, não tem como. E aí ter se permitir viver essa relação. Eu me permito viver essa relação e perceber que nem todo branco é racista. Eu me permito viver essa relação e perceber que nem todo mundo é homofóbico. Eu me permito viver e falar, poxa, será mesmo que Patrícia vai para o inferno por ela ser candomblessista? A gente não se permite. Eu vi uma entrevista do Manuel, eu vi, na verdade, um pedaço da entrevista do Manuel, que ele falava sobre as estratégias que ele usa contra o racista. Porque um dia eu também, e eu concordei com ele que um dia eu também quis tacar fogo no racista, eu também quis incendiar um racista. E se der bobeira, eu quero até hoje. Mas eu também penso que quando eu me aproximo e eu converso, eu troco ideia, assim como o Manuel disse, eu também protejo 10 pretos. Eu protejo mais 20 pretos. Sabe? Então, quando eu chego para um cara que é um pastor e eu consigo me permitir escutá-lo e a gente consegue resolver o conflito de maneira estratégica, porque tem gente que não sabe lidar com o confronto e de que maneira a gente lida com esse confronto. De que maneira a gente confronta. E a gente precisa ser muito sutil, muito estratégico para isso. Então, quando a gente se permite escutar, se permite ter uma escuta ativa, e fala, agora você precisa ter essa escuta ativa, eu te escutei, agora é minha vez, tá bom? Agora é você que vai me escutar. O que a gente faz? Sabe? Então, trazer essa pessoa para perto, essa pessoa também querer estar perto, se incomodar. Por que eu me incomodo? Só que existem coisas que não tem como eu levar, por exemplo, a minha mãe foi criada a vida inteira, o meu pai é extremamente machista, eu vou fazer o quê? Com um cara que, como diz o poeta Kennedy, que o Estado não fez questão nem de ensinar a ler. Vou falar de machismo para ele como? Vou falar de racismo para esse cara como? Como é que esse cara vai se perceber no mundo? Como é que esse cara vai se construir no mundo? Como é que esse cara vai olhar? Hoje ele percebe que ele é um homem preto aos 78 anos de idade. Porque ele me viu fazer poesia, porque meu nome chegou na cidade, porque meu nome chegou como escritora para todo mundo. Eu sou uma pessoa famosa aqui em São Paulo. Sabe? Então, ele começou a se perceber porque ele era a primeira pessoa que dizia que ele não era preto, mesmo sendo retinto. A minha mãe não é retinta, meu pai é. Então, existem coisas que não tá mais na nossa mão. É individual. E é interpessoal. Ou o que eu faço com aquele incômodo que eu tenho? Será? Eu me permitir vivenciar aquilo. Será que se eu não gosto de suco de uva, eu vou tomar para ver se é bom? Eu nunca tomei, eu não sei. Sabe? Ninguém tá dizendo que você precisa uma pessoa que é hétero, você agora, uma mulher hétero, você agora vai lá beijar uma mulher para saber se você é hétero. Não precisa. Você só precisa se permitir viver e saber que se eu te tocar, você não vai se tornar uma mulher lésbica. Se você me abraçar, se a gente trocar afeto, você não vai se tornar o que eu sou. Eu não gosto muito da palavra orientação, porque quem nos orienta a ser alguma coisa? Sabe? Eu gosto mais da desorientação. Eu não sei quem disse que a minha orientação sexual não tem orientação sexual, porque a orientação é algo que a gente ensina. Sabe? Algo que a gente é ensinado, conduzido a fazer. Ninguém me ensinou a ser isso. Mas eu sou assim. E aí as pessoas elas precisam ter esse start de falar, pera, tem alguma coisa errada. Tem gente que é cômodo estar dentro dos lugares e ter alguém que diga, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E para eles é uma cartilha que eles querem seguir, sabe? Dentro do meu barracão, eu converso muito com meu pai de santo. E eu pergunto assim, às vezes eu pergunto as coisas pra ele, e lá eu sou da Fonitinha, né? E ele, por que você quer saber da Fonitinha? Fala, pai, eu queria saber, por que isso? Se eu não puder, tudo bem. Aí ele senta comigo e me explica. Aí eu chego com os meus irmãos mais velhos, quando ele não tá, eu pergunto, irmão, isso aqui, por que isso aqui? O que significa o acaçar?
Qual é o fundamento do acaçar? Para que é? Para que o adubalho? Para que bater cabeça? Por que eu preciso bater cabeça pro meu pai de santo? Por quê? De onde surgiu isso? Porque eu tenho que, quando inicio, eu tenho que levantar 3 horas da manhã para tomar banho de madrugada. Qual é o motivo? Tem explicação. Quem é que está disposto a explicar? E quem é que está disposto a resolver o conflito? A sentar e falar, tá, e aí, como é que a gente resolve isso? E consigo, porque quando sou eu e você, quando o debate é aqui, é mais fácil. Mas quando é aqui? Que tá gritando. Quando sou eu e eu? Porque o que faz a gente perceber e faz a gente querer mudar é o nosso próprio conflito. Quando o conflito ele é interno, é nós mesmos. Eu acredito muito nisso. Porque não adianta, eu vou falar pra você aqui, ó, e esse suco aqui, ele é vinho, é de uva. Você vai falar, não, esse suco não é de uva. Até você experimentar. Se você não se permitir, você não vai saber. Então, infelizmente, tem coisas que não tem como. Eu falar pra você, olha, não tem uma cartilha. Não existe uma cartilha. Porque da vida, eu acredito que eu sempre falo isso, que o caminhar, eu acredito muito no caminhar coletivo. Mas as missões, elas são individuais, elas são particulares. Sabe? No caminhar é coletivo porque estamos todos juntos. Todos. Juntos, aqui, nesse momento. Mas as missões, elas são individuais. A sua missão é uma, a minha é outra. A maneira como eu vejo as coisas é de um jeito. Eu gosto de comer o feijão debaixo do arroz. Tem gente que gosta de comer arroz em cima, o feijão em cima do arroz. Tem gente que fala biscoito, tem gente que fala bolacha. Sabe, a gente enxerga as coisas de maneiras diferentes. E aí, como a gente enxerga também é individual. Eu não tenho como. Existem coisas que eu não tenho como interferir, porque são as vivências que elas têm, sabe? E às vezes que a gente não aprende de escola, não tem uma cartilha, olha, se você fizer isso, eu acho que se você fizer isso, você vai se dar bem nisso. Na minha família, eu sou a única pessoa que vive de arte, eu sou a única pessoa que acessou uma universidade. Eu sou a única pessoa que tem livro publicado. Eu sou a única pessoa que se sustenta com arte, que comprou casa, que comprou carro. Eu sou a única pessoa que é casada com outra mulher. Eu sou a única pessoa que assumiu estar dentro do candomblé. Então, existem coisas que não tem como. Não existe cartilha, não existe manual. Na vida não existe manual. A gente que determina o que qual é o momento que a gente vai se perceber. E às vezes o nosso momento de percepção ele demora. É demorado, o processo é demorado. Às vezes a gente não quer. Porque é doloroso também, né? Então, eu acho que é isso. Lucas? Eu acho que tem muito desempoderamento, né? Assim, eu acho que os corpos dissidentes, de modo geral, né, que não estão representados na cultura, eu acho que é muito comum a gente se violentar no início de tudo, né? Até o processo de você buscar esse empoderamento, buscar essa força, buscar essa aceitação, buscar externalizar, buscar assumir, colocar isso no mundo, eu acho que é uma guerra interna, né? E a gente vê isso, por exemplo, as pessoas LGBTs muito adoecidas, depressão, síndrome do pânico, suicídio, né? As infâncias também, né? As crianças viadas, crianças que são sempre barradas, punidas, né? Então eu acho que é muito difícil você assumir uma condição que você já percebe que ela é considerada uma condição quase que criminal, né? Vindo de uma cidade assim do interior de Minas, bem pequena, eu sempre reparava muito, falava, ué, mas cadê as pessoas LGBTs da minha cidade? Ainda na adolescência, né? E aí eu via que eram pessoas que estavam muito assim, à margem mesmo, não tinham relacionamentos, mas aí eu começava a descobrir que saíam com várias pessoas, mas não tinha ninguém para dar a mão para elas, né? Também eram aquelas pessoas que muitas vezes eram colocadas como comedidas, né? Então eu fui percebendo, eu achava até uma parte da adolescência que eu não queria namorar, falava assim, bom, não vou ter relacionamento, porque isso não acontece, né? E depois, quando eu comecei assim, a tomar essa dimensão da transgeneridade, né? Vai ficando mais difícil você perceber,
mas eu acho que tem uma coisa curativa que é quando você encontra os seus. Você encontra pessoas que te dão a mão, e essas pessoas, de uma certa forma, elas mostram um caminho que você não via, né? Elas começam a te dar um entendimento, a te mostrar, né, possibilidades de você se construir, e é extremamente curativo, né? Porque quando você se encontra com essas pessoas que vivem, né? Eu falo, quando eu me encontro com as minhas amigas que também são trans, né? A gente troca muito sobre disforia, sobre muitas coisas, muitas vivências, né? Fala sobre, enfim, processos de construção, de afirmação, coisas que acontecem com a família. Mas eu acho que se isso não acontecesse, eu estaria adoecida, talvez, né? Você pega, por exemplo, o João Nery, que escreveu Viagem Solitária, né? Que foi um dos primeiros livros escritos por um homem trans no Brasil. E o nome do livro dele chama Viagem Solitária porque realmente ele fala que ele era o único homem trans que ele conhecia no mundo, né? Você nunca vê um filme de um homem trans na vida, você nunca lê um livro sobre, né? Ele fala, eu era o único homem trans do mundo que eu conhecia. E aí ele fala que essa viagem solitária, conforme ele foi explorando, foi saindo pelo Brasil, conhecendo outras pessoas transmasculinas, outros homens trans, ele fala, deixou de ser uma viagem solitária, virou uma viagem solidária, né? Virou algo compartilhado. Então, qual a importância de você não ser a única pessoa que você conhece no mundo, que vive o que você vive? Isso é extremamente adoecedor, né? Por isso que eu falo, a gente precisa das referências, né? Eu preciso me ver na TV, eu preciso me ver na literatura, né? Eu lembro quando a minha tia me deu um livro, eu tinha acho que uns 8 anos, que chamava O Menino que Brincava de Ser. E era um menino que brincava de ser tudo, e aí os pais levavam ele no médico, achavam que ele tinha algum problema, né? Ali, a primeira pergunta que eu fiz foi, por que ela me deu esse livro, né? Depois, entender que aquele personagem era eu, né? Por isso que hoje, por exemplo, eu falo da importância da literatura infantil LGBT. Onde essas crianças vão se ver, né? Onde essas crianças, histórias como, por exemplo, A Princesa e a Costureira, que é uma princesa que, quando tá fazendo o vestido, se apaixona pela costureira. E elas decidem se casar. Isso é uma literatura infantil, né? Joana Princesa, que é uma princesa trans, né? Então, assim, nós precisamos dessa dimensão da existência, porque senão você vai adoecer. Você vai crescer achando que a sua condição é uma condição doentia, você não vai ter referência de construção do seu ser, né? Você não vai ter dimensões da cura, você vai crescer nessa negação, porque é isso, todos nós somos corpos dissidentes, crescemos na negação, né? A primeira batalha é esse entulho, né? Eu não quero assumir tudo isso, eu não vou dar conta, eu vou perder afeto, eu vou perder família, eu vou perder trabalho, né? Quantas vezes, por exemplo, eu fui trabalhar em escolas que eu ficava, não, nessa entrevista de emprego, eu não vou de brinco, eu vou esconder minhas unhas, né? Eu vou amarrar meu cabelo, mas eu falava, mas eu vou trabalhar o ano inteiro nessa escola. Como é que na entrevista eu vou assim e depois eu não vou mais, né? Então, chega uma hora que eu acho que você fala assim, é inegociável. Quem eu sou é inegociável. Vai doer, vai custar, vou perder, né? Mas é inegociável. Que é isso. Até hoje eu percebo quando as pessoas falam, pra onde você tá indo? Né? Tô indo pro terreiro, mas dói falar quase, né? Porque às vezes eu tô no Uber, às vezes eu tô no BlaBlaCar, às vezes, né? Não, tô indo pra Umbanda. Não tô indo pro centro espírita, tô indo pra Umbanda. Mas até eu chegar nisso, até você estudar a história do axé no Brasil, até você, né, chegar num espaço e falar, eu sou uma pessoa trans não binária, é muito sofrido, né? E eu acho que o legado que nós estamos deixando para quem tá vindo é que esse não seja um processo sofrido, que seja um processo de construção da autoestima, da identidade, da emancipação política enquanto sujeito, que seja um pouco mais fluido, né? Para que eu não tenha que passar pelo que o João Nery passou, né? Pelo que a Roberta Close passou, pelo que tantas outras pessoas passaram, serem extremamente expostas e serem extremamente, né, adoecidas. Então eu acho que, voltando à sua pergunta, né, a essência dela, recapitulando, isso envolve a questão política porque quando você não tem consciência de quem você é e do seu grupo, das dificuldades políticas que o seu grupo enfrenta, você pode até ser fascista, sem perceber que esse fascismo ele está atentando não só contra o seu grupo,
mas contra a sua vida. E a Audre Lorde falava isso, ela falava assim, a Ku Klux Klan, ela também é anti-gay. Então ela falava, hoje não pode ser com você, mas uma hora vai ser. Uma hora eles vão bater na tua porta. Então eu acho que a falta de pertencimento, ela gera ausência de consciência política também. Indo para um ponto um pouquinho mais específico, né? Vocês usaram a palavra compartilhamento e tal. E eu tenho uma pergunta específica para cada uma de vocês, né? Começar falando para Lucas primeiro. Lucas, ser pesquisador e educador são caminhadas bem difíceis, né? A gente sabe que no Brasil a produção científica é um trabalho que não é valorizado, né? A sua ciência é um meio de garantir espaços racionalizados de respeito, né? Porque quando a gente fala de produção científica, né, a gente está falando das pessoas que estão dedicando todo o seu ser para realmente construir a ciência, né? Falsear, digamos assim, as coisas que estão colocadas enquanto paradigmas para que a gente, enfim, tenha outras ideias sobre a sociedade, né? E é um espaço racionalizado, né? Então, você falou agora de compartilhamento, né? Da gente ter elementos de conhecimento. A sua ciência colabora para isso? Eu acredito que sim, e eu acho que são trabalhos diferentes, mas com a mesma finalidade, né? Porque ser educador, né, requer que você também tenha referência para compartilhar, né? Coisas que foram escritas ou gravadas, ou material construído. Ao mesmo tempo que fazer pesquisa envolve essa dimensão do relatar, do escrever, produzir material, né? O que eu estou fazendo hoje, por exemplo, você citou a questão da América Latina, eu percebo que a história LGBT na América Latina, ela não tem tanta visibilidade como tem, por exemplo, a dos Estados Unidos. A gente tem, ou por exemplo, eu considero que o marco do movimento LGBT é a revolta de Stonewall, 1969. Mas antes disso, tinha na Argentina um grupo que chamava Nuestro Mundo, né, que eram homossexuais, lésbicas, pessoas LGBTs que faziam parte de partidos marxistas e que racharam com essas pessoas pelo preconceito do próprio partido e fundaram esse grupo para lutar, inclusive, contra a ditadura na Argentina. Então, assim, um dos primeiros grupos veio até antes de Stonewall, né? A partir daí, a gente tem uma resistência absurda de travestis, mulheres transexuais na Argentina, no Peru, no México, né? Que se juntou ao Brasil. E essa história ela não está tão bem contada. Eu procuro muito material e eu não encontro. E então eu estou escrevendo, né? Minha atual pesquisa de doutorado é isso, movimento LGBT na América Latina e a relação com a educação. Então eu estou atrás dessas histórias de entrevistar essas matriarcas do movimento, essas pessoas, né? Porque aí veio as ditaduras todas na América Latina, foram devastando, né? Também os movimentos. E eu acho que na educação, quando eu faço esse trabalho de gênero e sexualidade, as pessoas me perguntam muito isso, né? Qual é a cartilha para eu trabalhar diversidade na escola? Qual é o exercício? Qual é o livro que eu tenho que ler? E eu falo assim, olha, é difícil, porque tudo existe contexto. A gente precisa criar também, né? Eu já trabalhei em ONGs, já trabalhei com adolescente, ensino médio, já trabalhei na EJA, né? Você tem que criar o seu material, porque esse material, ele também não está sistematizado de propósito, né? Mas eu acho que tem uma dimensão da criação e tem uma outra dimensão, assim, de compartilhamento. Então, eu acho que a ciência que eu tento fazer hoje é de resgatar essas transcestrais, sabe, que lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui, dar dignidade para essas histórias, compartilhar essas histórias, criar esse pertencimento latino-americano, assim, e poder contribuir, porque também hoje eu leio muita coisa que me desperta, né, e eu acho que eu quero continuar também escrevendo e colocando no mundo. Que maravilha. Patrícia, também uma pergunta específica para você. Para você, a sua arte é um meio de enfrentamento a essa estrutura de poder toda que a gente falou? Como você falou, você é uma multiartista, né? Você escreve, você canta, uma série de linguagens, né? A sua arte ela é um canal para que você seja escutado, o seu ser seja escutado e para que outras pessoas se escutem por meio da sua voz e do seu texto? Eu falo que para ser antes da minha arte, eu sou, né? Então, a minha existência ela é um ser combativo, porque a minha presença ela é militante, né? A minha poesia é uma poesia, a arte que eu faço, ela tem
teor combativo. Se eu estiver falando de amor, eu estou falando sobre questão racial. Se eu estiver falando de política, eu estou falando sobre questão racial. E eu entendo. E eu também me entendo antes de... a minha arte é um corpo e esse corpo sou eu. Sabe? Então, sim, eu entendo que a minha arte, ela é um lugar que as pessoas, elas se escutam, elas se percebem e elas passam à frente, elas me procuram, e eu percebo que isso às vezes, eu fico pensando, né? Às vezes a gente que é artista independente, a Érica, né, que tá acompanhando a gente, ela vai saber disso, a gente não tem noção, pra gente que é escritor independente, a gente não faz ideia da dimensão do nosso trabalho, do alcance que o nosso trabalho tem. E por que a gente não tem essa noção? Porque as pessoas nos querem que a gente se enxergue pequenos. Então, e aí quando a minha arte, ela alcança outras pessoas e é perceptível a mudança de postura, as pessoas, e isso chega, de uma forma ou de outra, chega até mim, eu fico muito feliz e também muito preocupada, porque isso aumenta a minha responsabilidade de não errar, porque quem não pode errar sou eu, sabe? Então, eu me cobro muito, mas eu entendo que a minha arte e a minha existência é um ser combativo. Eu milito estando, eu milito sendo, eu milito me mantendo viva. Se uma mulher preta viva já é extremamente combativo. Então, dentro de tudo que eu me tornei, dentro da arte, dentro de tudo que eu sou, essa mulher que eu briguei muito, porque eu briguei muito para ser, brigo até hoje para ser, eu penso que a minha arte sou eu, ela tem um corpo, e eu sou isso aqui. Quem tem acesso ao meu livro vai olhar e vai me ver, porque vai ver Patrícia falando sobre as lutas que ela acredita. Vai falar sobre as bandeiras, vai me ver falando sobre as bandeiras que eu defendo. E de maneira nenhuma, de maneira alguma, eu abdico das coisas que eu acredito. Porque, para mim, falar sobre questão racial, porque é sobre isso que eu falo, é uma pauta fixa para mim, porque eu sou uma mulher preta há 36 anos. Eu visto preto há 36 anos. Então, eu sou mulher preta há 36 anos. Ainda que eu tenha uma roupa branca no meu corpo, eu vou vestir preto. Há 36 anos. Então, isso para mim é o ser um corpo que ocupa lugares. Nos lugares que eu acesso, nos lugares onde eu me permito estar, porque eu não me obrigo mais a estar em lugares que eu não gostaria. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de trocar informações, fazer oficinas, eu sempre falo para os alunos o seguinte: a gente só consegue ser feliz se a gente for livre. A liberdade e a felicidade, elas estão ligadas. Se você não conseguir ser livre, você jamais vai conseguir ser feliz. E eu, Patrícia, eu me sinto uma pessoa livre para dizer que eu sou o enfrentamento do meu trabalho. Quando as pessoas olharem para o meu trabalho, as pessoas vão ouvir, vão me ver, ouvindo o que eu estou dizendo mesmo, ainda que eu esteja calada. Porque isso sou eu. O meu trabalho, ele é assim, eu vejo sim meu trabalho como um trabalho de enfrentamento, às vezes de persuasão, porque eu tenho às vezes eu faço questão porque tem espaços que é sobre as estratégias, sabe? O Willie Lynch você deve conhecer, ele tinha um plano macabro de fazer com que as pessoas pretas, elas brigassem uns com as outras. Elas chegavam pro preto não retinto e falavam: olha, eu gosto mais de você porque você se parece comigo. Então ele vai chegar pro preto retinto, que é um homem mais forte, e vai falar: olha, eu gosto mais de você porque você é mais forte, dava presentes. E ele deixou uma carta dizendo isso. E ele dizia assim: ó, se vocês fizerem isso de geração em geração, se vocês fizerem isso durante um ano, eles vão passar isso de geração em geração. Então eu posso afirmar no meu trabalho, que o meu trabalho é assim, um veículo de luta, um veículo de militância, mas eu sou a figura do meu trabalho. Se meu trabalho tivesse um rosto, esse rosto seria eu. Eu sou meu trabalho sou eu. Então, eu costumo dizer que quando as pessoas
levam o meu trabalho para casa, elas também me levam junto. Então, não tem como você ler meu trabalho e não me ver falando, combatendo, porque eu sou isso aqui. Porque, infelizmente, eu preciso, em determinados momentos, eu preciso ser isso aqui. No país onde a gente vive, não me deixam andar desarmada, porque se eu me desarmo, eu morro. Porque se eu me desarmo, os meus iguais morrem. Que se eu me desarmo, a minha esposa morre. Eu não vou ver meus filhos nascerem. Você entende? Então, sim, meu trabalho é, sim, mecanismo de luta, eu não gosto da palavra resistência, porque houve muita romantização, mas não é romântico resistir, mas eu resisto. Porque eu entendo que meu trabalho ele precisa chegar independente do quanto isso doa em mim, sabe? Então, sim, é um trabalho que eu acho que chega nas pessoas e que muda, e que as pessoas escutam, e que as pessoas, elas transformam a vida, senão não insistia em ser poeta, né? Gente, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente agradece muito a presença de vocês. E antes da gente ir embora, eu vou pedir para que cada uma de vocês deixe uma mensagem final, divulgue seus contatos, suas redes sociais e falem aquilo que de repente não foi perguntado aqui, vocês estão com vontade de falar. Pode começar? Posso. Vou voltar dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue ser feliz se não for livre. Você não precisa se ajustar para caber em caixa. Você não precisa se moldar para caber no abraço de ninguém. Se o abraço que você deseja não te couber, vai embora. Certo? Então é isso. Quero falar sobre o meu livro. Comprem o meu livro. Na Alcova da Deusa, a Felicidade Mora no Meio. É um livro que eu falo sobre afeto peito. São 3 histórias. Tem uma websérie. Me acha na rede social, é @Patrícia Gimin, com J, J-I-M-I-N, Gimin. E me procurem, a gente conversa, troca ideia, me mandem mensagem no direct que eu respondo pra todo mundo, gente. Lucas? Quero agradecer o convite, né? Amei estar aqui, trocar com vocês. Eu acho que criar um podcast, né, com esse tema, um espaço para sistematizar coisas que a gente fala, talvez cotidianamente, mas é tão importante registrar que isso pode ser material para alimentar outras pessoas, né? Então, acho que a ideia de estarmos aqui falando sobre tudo isso tem a ver com esses objetivos todos que a gente conversou aqui, né? De registrar e trazer alimento para outras pessoas, para criar pertencimento, para criar empoderamento. Meu Instagram é @lucasdantes. E lá também eu divulgo os textos que eu tenho escrito, artigos, tem meu TCC, minha dissertação, as palestras, as aulas, algumas abertas, outras para grupos específicos, mas tá tudo lá, assim, também na rede social. E o que eu acho que eu quero deixar, assim, tem um verso da Aventura Profana que eu gosto muito, que ela fala assim, as velhas terão sonhos, as novas terão visões, né? E eu acho que quando ela fala as velhas terão sonhos, eu vejo muito o sonho das pessoas que vieram antes de nós, né? De viver o que nós estamos vivendo hoje, que naquele momento talvez não fosse possível, né? E o sonho também ele tem uma dimensão quase que longe, né? E quando ela fala as novas terão visões, a visão é uma coisa que está perto, né? Você já consegue ver. Então eu acho que é isso que eu desejo, assim, que a gente tenha muitas visões de coisas que a gente consiga alcançar, mas também que a gente continue imaginando, né? O Ailton Krenak fala muito isso, a gente vive numa sociedade que nos adoeceu tanto que você não consegue imaginar coisas diferentes disso, né? Cadê as nossas utopias, os nossos sonhos? Cadê esses outros espaços? Como é que seria uma outra sociedade? Que eles não tirem da gente essa dimensão também da utopia, essa dimensão do sonho, né, de criar outras realidades e outros espaços e viver a vida de um outro jeito, né? Então que nós possamos ter visões, mas que a gente tenha sonhos também e muitas utopias, porque já é só o começo, né? E eu tenho certeza que vamos rebar muito ainda. Que maravilha, muito obrigado pela presença de vocês, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente, que a gente possa cada vez mais, né? E que esse podcast ele contribua para que a gente conjugue muito mais o verbo conviver do que tolerar, né? Que a gente realmente consiga se perceber e se reconhecer publicamente nesses espaços. Te agradeço a presença de vocês, quero também voltar a reforçar o agradecimento
ao programa Vai 2 da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e ao coletivo Cine Mateus, né, nossos co-irmãos, co-irmãs que tanto nos acolhem e permitiram que a gente fizesse essa parceria e essa produção aqui. Reforçamos que vocês nos acompanhem em todas as redes sociais, @Usina dos Atos e @CineMateusSP, para que vocês possam acompanhar nossas produções e nossos materiais. É isso, fiquem bem e até uma próxima. Tchau, tchau.